Gravação iniciada. Obrigado. Bom dia. Iniciando-se o julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas da São Paulo, do dia 4 de novembro de 2025, a qual está sendo gravada e será disponibilizada posteriormente. Temos 4 processos de dia de hoje. Vamos começar os trabalhos com o processo de Forte Solution, comercial, importador, exportador Eireli. É um pedido de retificação julgado. Só um momento. Só um momentinho só. Eu preciso abrir a sessão, eu vou abrir a sessão nesse momento. Só um momentinho. Então, começar os trabalhos com o processo de Forte Solution comercial importador exportadora Eirene. É um pedido de retificação julgado. Relator Dr. Eduardo Soares de Mello. Perfeito. Eu só preciso editar o voto, presidente. Muito bem, já é possível. Estou editando, só um segundo. Presidente, Sim. eu estou com uma dificuldade. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu estou com uma dificuldade porque eu coloco assim, ó, questão antecedente ao conhecimento. Não há questão antecedente ao conhecimento. Certo. Aí vem pedido de justificação de julgado da autuada, Sim. né? E aí eu coloquei conhecido parcialmente. Aí voto de mérito, parcialmente provido. Quando eu vou registrar o voto, eu não consigo ver a informação. O usuário não julgou quanto ao conhecimento do recurso. Eu não sei Doutor como. Eduardo, no retificando julgado, como você conheceu parcialmente, tá? Além do resultado do pedido de retificando julgado, você tem que informar o resultado do recurso ordinário. No seguinte sentido, se seu voto vai alterar a conclusão do recurso Ah, ordinário ou não. entendi, Então tem entendi. que colocar, se você tem que colocar dois votos, registrar dois resultados dos votos, Ah, entendi, entendeu? entendi. Eu precisaria só pensar aqui, então, em relação ao recurso ordinário, se teve alguma implicação. Se não teve, é manter o resultado do recurso ordinário. Mas aí, tá, eu precisaria, putz, eu precisaria lembrar agora, eu precisaria conhecido integralmente, eu precisaria rever qual foi a decisão, né? Relembrar da Câmara. Isso, só o resultado, né? Se seu voto vai alterar o resultado do decidido recurso ordinário ou não. Se não for alterar, E aí então, eu repito, isso, desculpe interrompê-lo, como foi julgado, né? isso mesmo. Então deixa eu só dar uma olhadinha aqui na decisão, ver exatamente como é que foi, porque não vai alterar em nada. Entendi. Só um segundo. É, recurso ordinário, tá. Parcialmente provido. Então eu vou reproduzir aqui. Só um segundo. Parcialmente provido. Tá. Agora eu vou para o outro recurso que é do solidário.
Parcialmente provido. E vamos para o recurso de ofício da Cefaz. Só um segundo. Perfeito, presidente. Registrei. Eu não... Ok. Acho que é a primeira vez que eu faço isso. Vamos lá. Então, eu vou proceder à leitura do meu voto. Aí eu trago o relatório, eu descrevo as acusações fiscais e eu as resumo da seguinte forma. O item 1, falta de pagamento de CMS no desembaraço aduaneiro de mercadorias importadas do exterior, em virtude de erro na apuração do imposto. Esse é o item 1. Falta de pagamento no desembaraço, né, promovido por trading, e importação por conta e ordem de terceiro, item 2. E o item 3 é escrituração de crédito de CMS relativo às operações interestaduais inexistentes e não regularmente tributadas, haja vista tratar-se de operações de importação promovidas pela autuada, desembaraçadas no estado de São Paulo e cujas mercadorias ingressaram em seu estabelecimento. Foram incluída na condição de responsável solidária a senhorita Sandra Matuta Will. Aí teve adesão monocrática, houve recurso, né, tanto da empresa, da autuada, quanto da responsável solidária, com as contrarrazões pela Fazenda, houve recurso de ofício, né, parecendo recurso de ofício, com as contrarrazões pela autuada, e aí a decisão da 10ª Câmara Julgadora, que conheceu e negou provimento ao recurso de ofício, e no que atina aos recursos ordinários, a 10ª Câmara Julgadora, 1, conheceu e deu provimento ao recurso da responsável solidária, afastando do polo passivo da demanda, conheceu e deu provimento parcial ao recurso da autuada, a Ford Solutions, reduzindo o débito fiscal do item 1, né, exclusão de parte do crédito, conforme manifestação do próprio autor do feito, menciona as folhas dos autos, e mantendo integralmente as acusações fiscais dos itens 2 e 3 do auto lavrado. E aí, ato contínuo, houve o pedido de retificação de julgado da autuada, que é objeto de análise do presente voto, que eu passo a examinar. A recorrente informa que a autuação fiscal decorreu de importações de mercadorias realizadas por Trading Company, situada no estado de Rondônia, em operação, portanto, de importação por conta e ordem de terceiros. Isso porque, de acordo com o trabalho fiscal, o imposto incidente seria devido ao estado de São Paulo, sujeito ativo do ICMS importação, por se tratar do local onde se encontra a recorrente, afastando-se assim o entendimento de que o credor do tributo seria o estado de Rondônia, pelo fato da Trading Company estar situada nesta unidade federativa. A requerente pleiteia, em novo julgado, esclarecimentos quanto à situação fática efetivamente considerada pela decisão retificanda, uma vez que a mesma, no decorrer do próprio voto, ora constatava a realização de operação mercantil de uma natureza, com ordem de terceiro, ora atribuía ao negócio jurídico outra modalidade, importação direta. Acrescenta que a dúvida gerada quanto à situação fática realmente considerada na decisão revela a contradição e, por esse motivo, dificulta o próprio exercício do contraditório e da ampla defesa em recurso especial. Tenho para mim, data vênia, que não houvera devida clareza na decisão retificanda no que concerne à natureza da operação de importação realizada no caso vertente, sendo pertinente a pretensão da requerente. Isso porque, como bem aventado pelo pedido de retificação de julgado, se no item 29 do deciso é afirmado tratar-se de operação de importação na modalidade contra e ordem de terceiros, já nos itens 42, 48 e 57 da mesma decisão, o posicionamento do juiz relator aparenta ser pela constatação de ocorrência de importação direta, importação própria. Reproduzo os aludidos itens da decisão retificanda. Então, aqui eu reproduzo os itens 29, 48, 48 e 57. Se precisar, eu leio para os colegas. Tem só um microfone que está aberto, tá? A redação contida na decisão retificanda fundamenta a interposição do pedido de retificação de julgado, porque
ao eventualmente levar à conclusão da ocorrência de importação direta, implicará em erro de fato, à medida que considerar inexistente fato na realidade existente, operação por conta e ordem de terceiro. Seja pela constatação de erro de fato, seja pela identificação de contradição no julgado da 10ª Câmara Julgadora, diante da ausência de clareza na decisão retificanda, se revela imprescindível provimento jurisdicional desta Câmara para a segurança jurídica que se requer da decisão administrativa e para o amplo exercício do contraditório e da ampla defesa das partes litigantes. Conquanto os transcritos itens 29, 42, 48 e 57 da decisão retificanda denotem dúvida a respeito da espécie de importação praticada, na parte final do voto relacionado ao recurso da autuada, item 73, para na sequência concluir, item 74, pela manutenção dos itens 2 e 3 e redução do débito fiscal do item 1 do auto, o juiz relator afirma tratar-se de operação de importação por conta e ordem de terceiro, nos seguintes termos, e aqui eu acho interessante eu ler. Abre aspas, item 73. As nossas razões acrescentamos, como argumentos para decidir, aqueles trazidos no parecer da digníssima representação fiscal, folhas 4.401 e 4.402. E aí reproduz as palavras da representação fiscal no seguinte sentido. Item 2 do auto. A autuada confirma que as operações de importação ocorreram na modalidade por conta e ordem de terceiros, por meio de trading localizado em Rondônia. Alega ainda que o imposto é devido ao estado onde está localizada a trading. Depois, no caso do ICMS importação, o próprio texto constitucional, em seu artigo 155, parágrafo 2º, 9A, indica quem deve ser o sujeito ativo da obrigação tributária, o estado onde estiver situado o domicílio ou estabelecimento do destinatário da mercadoria, bem ou serviço. Assim, a sujeição ativa cabe ao estado onde estiver localizado o estabelecimento adquirente e verdadeiro destinatário das mercadorias importadas. De tudo que consta no presentes autos, resta demonstrado que o autuado é o verdadeiro contribuinte das mercadorias importadas. Aí mais para frente, note-se, inclusive, nas declarações de importação, que a autuada é indicada como adquirente das mercadorias. Consequentemente, a autuada é o contribuinte do ICMS e deve recolher para São Paulo. Fecha aspas. Anote-se que a decisão retificanda corrobora expressamente postura da representação fiscal e que, pautada no conjunto probatório carreado ao processo, reconheceu o perfazimento do negócio jurídico de importação por conta e ordem de terceiro. Pela manifestação fiscal reproduzida pela decisão recorrida, a representação fiscal diverge da requerente com base no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 9, a linha A, e outros elementos normativos, apenas no que diz respeito às implicações fiscais, definição dos sujeitos passivo e ativo do ICMS, no caso deste último, o Estado de São Paulo, por neste território estar situado o real adquirente das mercadorias. Então, eu digo que a representação fiscal ela diverge da recorrente, com base nesse dispositivo, apenas em relação às implicações fiscais dos negócios jurídicos realizados, uma vez que concorda com a constatação de que houver importação por conta e ordem de terceiro. O posicionamento da representação fiscal não poderia ser diferente, até porque coaduna com a constatação do agente fiscal de rendas competente e que é fruto do exame de específico conjunto probatório, conforme analisado pelo agente fiscal de rendas competente. Também vou ler. Com base nos documentos apresentados, verificou-se que o autuado é o real adquirente das mercadorias, vez que consta como adquirente nas DIs, aí números de folhas, comprador, cliente nos contratos de câmbio, números de folhas, adquirente nos contratos de importação firmados com a trading, trago as folhas do processo, e destinatários das DACTs, também as folhas. Restam caracterizadas as importações por conta e ordem, assim o imposto é devido ao Estado de São Paulo, onde está situado o real adquirente das mercadorias. Fecha aspas. Adiciono que os elementos documentais são novamente ressaltados pela decisão retificanda para a conclusão da realização de importação por conta e ordem, com recolhimento do ICMS devido ao Estado de São Paulo, nos seguintes termos. Aí vem o item 65 da decisão. Pela análise das provas trazidas aos autos, bem como admitido pela autuada e a responsável solidária, tratou-se aqui de importação por conta e ordem,
como tal, o sujeito ativo é mesmo o Estado de São Paulo e o passivo é a autuada, pois ela foi o destinatário físico e jurídico das mercadorias. Fecha aspas. E aí, claro, eu destaquei a parte que fala pela análise das provas trazidas ao processo. Esclareço que o presente voto confirma a pretensão da requerente, o que acolhe a pretensão da mesma para a retificação do julgado, nos termos acima esclarecidos, embora não altere a conclusão da decisão proferida pela Câmara Julgadora. Tecidas essas considerações, conheço e dou provimento a esta parte do pedido de retificação de julgado. O pedido de retificação de julgado ainda afirma a omissão da decisão retificanda por deixar de analisar argumento, tido como relevante pela requerente. Refiro à assertiva, constante do recurso ordinário, item 15 e seguintes, de que a autorização normativa para a administração desconsiderar negócios jurídicos havidos, nos moldes do artigo 116 do CTN, demandaria a comprovação da ocorrência de fraude ou simulação, o que não teria sido demonstrado no processo, além da circunstância de inexistir, no ordenamento jurídico paulista, a internalização da norma nacional. A requerente pondera que não há na decisão retificanda, abre aspas, qualquer menção ao fato de que houve a desconsideração dos negócios jurídicos realizados e na forma como realizados pela recorrente, sem que houvesse qualquer comprovação da ocorrência de fraude ou simulação. Fecha aspas. Tendo em vista a omissão da decisão retificanda, passo ao exame do argumento contido no recurso ordinário. Pondero que, diferente do que afirma a requerente, e aí a afirmação é de que a fiscalização estadual acabou por ignorar a importação da forma como ocorrida. O trabalho fiscal, e aí eu dizendo, não fez menos cabo da operação realizada. Ao contrário, confirmou expressamente, mormente na descrição do relato da infração, a ocorrência do negócio jurídico tal como ocorreu, importação por conta e ordem de terceiro, o que fragiliza o equivocado raciocínio de que houvera desconsideração dos negócios jurídicos havidos entre os particulares. Houve, sim, divergência de entendimento entre a requerente e o autor do feito, no que atina às implicações fiscais dessas operações na esfera estadual, ou seja, no âmbito do ICMS, mas sequer discordância ou desconsideração das operações de importação por conta e ordem de terceiro, como apregoa a requerente. A competência outorgada à autoridade federal, que plenamente a exerceu, nos termos do regulamento aduaneiro, aí eu trago o número do decreto, e demais legislação pertinente, não se competência para a instituição e cobrança do ICMS e, tampouco, para a interpretação da correlata à legislação tributária, Lei Complementar 87/96, e no caso do Estado de São Paulo, a 6374, Regulamento de São Paulo, decisões normativas, portarias CATS, etc., e que traça normas, entre outros, acerca da sujeição ativa e passiva do imposto estadual. Entender, como pretende a requerente, que o ICMS importação foi devidamente recolhida à unidade federada correta, distinta do Estado de São Paulo, tão somente pela circunstância de que a autoridade administrativa federal teria verificado o pagamento do imposto estadual, validando o desembaraço aduaneiro, é corroborar com usurpação de competência entre entes federados, o que não se pode admitir. Significa dizer que, se a requerente atendeu à legislação federal, não o fez, todavia, no que diz respeito às normas estaduais, São Paulo, em matéria tributária, razão pela qual sofreu o lançamento de ofício. Dito de outra forma, a operação foi declarada regular pela Receita Federal, mas o mesmo não ocorreu na órbita da administração fazendária paulista. De qualquer forma, reitero que o agente fiscal de rendas competente não desconsiderou as operações realizadas na forma como alega a requerente. Considerando, pelos motivos mencionados, que não houve a desconstituição de atos ou negócios jurídicos realizados pela requerente, não conheço essa parte do pedido de retificação julgado. Em face do exposto, conheço parcialmente o pedido de retificação julgado e na parte conhecida dou provimento. Então, em suma, para que não fique dúvida, são aqui dois pontos, né? O primeiro, aliás, começar de trás para frente. O segundo, a requerente fala, olha, houve uma desconstituição, desconsideração aqui das operações. Em nenhum momento isso houve. Ela tentou, na verdade, né? Eu acho que confundir, né, o que é competência da Receita e o que é do Estado de São Paulo. E no primeiro ponto,
Eu entendo realmente que a decisão retificanda, ela não está clara, mas no final ela vai mantendo a informação e entendimento de que é conta e ordem. E isso é inconteste, porque é o que consta do não só o que a requerente pleiteia, mas é o que consta do relato da infração e os argumentos também expendidos pela representação fiscal nesse sentido. Mas, de qualquer forma, não tem, no meu sentido, qualquer alteração no julgado da Câmara Julgadora. Então, foi assim como votei, presidente. Agora, doutor Eduardo, eu vou pedir licença, eu vou fazer uma pequena preferência para esclarecer o que está mudando na decisão retificando, tá? Porque o doutor Eduardo conheceu o provimento, mas então quer dizer que houve alguma alteração da decisão retificando, correto? Então eu vou acompanhar integralmente o doutor Eduardo, mas eu vou deixar bem claro o que vai estar sendo retificado. No meu entender, é, eu olhei a decisão retificando, tem alguns itens em que realmente ficou um pouco confuso. Eu acho que eu vou suprimir um pedaço dos textos em que eles se referem à importação direta, tá? Eu acho que é isso que precisa ser corrigido. Só um momento. É possível fazer supressão de texto de julgado? Sim, eu estou, na verdade, então, retificando a decisão recorrida, mostrando o que está sendo retificado, não o que está sendo corrigido. É, a É isso. supressão, na verdade, é uma consequência da retificação, né? Isso. Então, eu estou corrigindo aquilo que É uma forma de retificação. eu estou retificando aquilo que houve um erro de fato de verdade, porque realmente a adição recorrida, recorrida não, retificanda, ela, acho que equivocadamente, colocou pedaços de texto que não tem a ver com os autos, É o que né? para mim, depois de muito ler, a conclusão que eu cheguei. É Agora, presidente, basta, obviamente, acho que você esteja verificando exatamente aqueles itens, né, que eu mencionei, né? que eu vi aqui, consigo verificar, só um momentinho, só terminar aqui. Tá, Bem, que eu percebi qual o problema. No item 42, 48 e 57 da decisão retificando. São nesses três perfeito. pontos, no final, tem uma citação indevida de importação direta, né? Então, o que eu estou propondo? Estou propondo, nesse final de cada um desses itens, quando há menção à importação direta, suprimir isso do texto da decisão, porque eu acho que fica Perfeito. claro. Só um momento.
Doutor Eduardo, Hum, pode me auxiliar? Eu já estou registrando o meu voto. Eu precisaria só que o doutor, se puder, me citasse o resultado do recurso ordinário do contribuinte, da Solidária e do recurso da Cefaz. tá. Então, o recurso ordinário Report Solutions foi conhecido, Ele foi parcialmente provido, porque o item um foi reduzido, o 2 e o 3 foram mantidos, parcialmente provido, tá? Recurso tá? ordinário da Solidária, O da Solidária, ele foi provido, né? Foi afastada do polo passivo da demanda, a senhorita Sandra, e o recurso de ofício da Cefaz foi negado o provimento. foi não provido. Presidente, Sim, desculpa, mas eu creio que aqui no extrato da decisão anterior diz que o recurso da senhora Sandra foi parcialmente provido. Deve ser porque ela pediu o afastamento da solidariedade, que foi concedido, mas deve ter pedido outras coisas que não foram concedidas, né? Redução do crédito, alguma coisa assim. vamos ver então, vamos checar. Porque ela foi Só para não dar um. afastada, né? Só se foi isso, então. Que às vezes ela pode ter pedido, cancele o item um, cancele o item 2 e aí não foi cancelado, mas ela foi afastada, né? Vamos Vê ver como é ali, que foi folhas registrado. 4429. Recurso ordinário conhecido anteriormente, parcialmente provido. Recurso ordinário solidário conhecido anteriormente, parcialmente provido. Recurso de ofício conhecido anteriormente, não provido. Realmente está escrito parcialmente provido. Deixa eu olhar também. O problema, se certo ou errado, eu não posso mudar agora, né? Esse parcialmente provido do solidário. Não há nenhum pedido. Porque afastada ela foi, né? Mas está É, parcialmente. então eu vou manter parcialmente, só um momento. Porque agora, como não há pedido de ninguém, eu não posso mudar. Então, o solidário é parcialmente provido. Então, só vamos confirmar. Então, o recurso ordinário da Forte Solution foi conhecido integralmente, parcialmente provido. Da Solidária, conhecido integralmente, parcialmente provido. E da Cefaz, conhecido e não provido. Então, vou fazer uma pequena, rápida leitura do meu voto, da minha preferência. Acompanhe integralmente do relator para suprimir do texto da decisão da coluna 10ª Câmara Julgadora. Ficou um pequeno erro de digitação aqui, depois eu corrijo. No item 42, abre aspas, não é o caso dos autos, pois houve, no caso concreto, uma importação direta sem intermediários. Então, estou propondo suprimir essa parte do texto. No item 48, abre aspas, no caso dos autos, repetimos, não houve importação por encomenda ou por conta e ordem, houve importação direta ou por conta própria. No item 57, abre aspas, porém, na importação direta ou por conta própria, no caso dos autos, há uma única operação de aquisição, visto que o adquirente do exterior se confunde com o adquirente interno. Deste modo, conheço parcialmente na parte conhecida o provimento do pedido de identificação julgada nos termos acima. Eu só vou fazer a pequena correção aqui. Muito bem, o meu voto está registrado, o processo está em discussão. Eu mantenho, eu Sim, concordo plenamente, porque o que certo. você faz é um complemento ao meu voto. Sim. Agora, é relevante eu me manifestar te acompanhando ou posso deixar como está? Fica a seu critério, doutor Eduardo.
Tá, então eu vou manter assim, como está meu voto. É só para esclarecer o que está sendo alterado na decisão retificando. Claro, claro. Muito bem, não havendo mais inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Iniciada a votação, então pedi retificação julgado de Forte Solution Comercial Importador Exportador Irene foi conhecido parcialmente, na parte conhecida foi provida. Passa ao processo de cooperativos plantadores de cana do Oeste do Estado de São Paulo, recurso misto, relator é o Dr. Carlos Henrique. Presidente, precisava editar, só por gentileza. Sim, Obrigado, presidente. já é possível. Muito obrigado. Presidente, o auto é composto de uma infração, deixou de pagar o ICMS valor de tanto. No período de fevereiro de 2020 a outubro de 2022, imposto este devido por não ter sido comprovado ou por ter sido comprovado apenas parcialmente a exportação das mercadorias constante a cada item de notas fiscais eletrônicas listadas. Essas notas fiscais foram emitidas no CFLP 5502, remessa de mercadoria adquiridas de terceiros com fins específicos de exportação. 7101, venda de produção de estabelecimento com destino à exportação. E 7105, venda de produção de estabelecimento com destino ao exterior, que não deva por ele transitar. Todos sem destaque do imposto, sem que tenha havido o retorno das mercadorias não exportadas dentro do prazo regulamentar ou posterior ao recolhimento do imposto nos termos do artigo 445, inciso 1 e 2, combinados parágrafo 2º, item 1 do mesmo artigo. Decreto 45 do RICMES, decreto 45.490. Providência obrigatória decorrente da não comprovação da exportação das mercadorias. Notificado vai esclarecer os fatos e apresentar os documentos necessários comprovando o recolhimento de imposto. O contribuinte apresentou resposta, qual, entretanto, não justifica a falta de pagamento do imposto sobre operações objeto de auto-infração. Conformada, a empresa apresentou defesa de folhas 3.833.862. A autoridade fiscal se manifestou em folhas 4.359, 4.359, rebatendo as informações da recorrente e requerendo a manutenção íntegra do auto-infração. A decisão de primeira instância julgou parcialmente procedente o auto-infração, entendendo que a exigência fiscal deve ser reduzida para os valores indicados numa tabela que estampa na decisão em função da defesa ter comprovado de forma parcial o retorno da mercadorias enviadas para exportação no prazo regulamentar, tendo a Fazenda Pública recorrido de ofício. A representação fiscal apresentou parecer e se manifestou requerendo o não provimento de recurso de ofício e manutenção da decisão de primeira instância. A empresa autuada apresentou recurso ordinário, reprisando os argumentos da defesa em relação às partes remanescentes do auto-infração, requerendo que o auto-infração seja julgado integralmente improcedente, apresentando também suas contra-razões de recurso de ofício. A apresentação fiscal apresentou contra-razões, pugnando pelo não provimento de recurso ordinário, recebidos autos, vieram concluídos para o julgamento. Vou direto ao voto. A defesa apresentada pela empresa autuada trouxe um robusto arcabouço probatório e foi analisado cuidadosamente pelo agente fiscal, como se verifica de sua manifestação de folhas 4.349 a 4.359, tendo a decisão de primeira instância concluído por excluir parte da exigência inicial, conforme se destaca a julgadora da primeira instância. O auditor atuante, apesar de demonstrar em sua manifestação fiscal de folhas 4.359 a 4.459, volume 3, página 109 e 203,
o descontamento pelo fato da empresa autuada ter apresentado alguns documentos que comprovam o retorno da mercadoria destinada à exportação dentro do prazo de 180 dias, após a lavratura do presente auto-infração. Analisou os documentos apresentados pela defesa e realizou a correção dos subitens do auto-infração, com algumas ressalvas que foram devidamente apontadas em sua manifestação fiscal de acordo com a legislação do ICMS. Esta julgadora entende que a matéria de fato está devidamente comprovada nos autos, devendo a exigência fiscal ser reduzida para os valores indicados na tabela abaixo, em função de defesa ter comprovado de forma parcial o retorno de mercadoria enviada para exportação no prazo regulamentar. Deste modo, em consciência com a manifestação da representação fiscal de florestais, entendo que a decisão proferida em primeira instância, que julgou parcialmente procedente a auto-infração, em decorrência do conjunto de provas carreadas para os autos pela empresa autuada, neste ponto não merece qualquer reparo. Isso em relação ao recurso de ofício. Em relação ao recurso ordinário, o artigo 445 do regulamento dispõe que os casos que não efetivarem exportação é obrigatório o recolhimento do imposto, inclusive na hipótese de perda de mercadorias, qualquer que seja a causa em verbos, da qual transcrevo o artigo 445 do regulamento. Nos casos do convênio do ICMS 84/2009 e do regulamento, a não incidência em operações de exportações depende de requisitos, comprovação de efetiva exportação, que não prevalecerá se não forem satisfeitos considerando o devido imposto quando tiver ocorrido a operações ou prestação, nos termos do disposto do artigo 5º do RICMS, da qual transcreve o artigo 5º do RICMS. Deste modo, se o contribuinte não comprovar a efetiva exportação da mercadoria, presume-se interna a operação, nos termos do parágrafo 3º do artigo 23 da Lei 6.374, de 89, também da qual transcreve. Neste ponto, a empresa autuada, ao ser notificada para comprovar a efetiva exportação ou devido recolhimento do imposto, apresentou apenas alguns recolhimentos, cujas operações não foram incluídas no presente auto-infração, como registrado pelo agente fiscal em sua manifestação de folhas 4.354, também da qual transcrevo. Ora, a empresa autuada, ao emitir notas fiscais eletrônicas, valia-se do artigo 7º, 5º, parágrafo 1º do RICMS, não destacando o ICMS em tais operações. No entanto, a hipótese de não incidência que amparou as operações é condicionada à comprovação da efetiva exportação em 180 dias. Como se trata de exportação indireta, uma vez que a exportação se dará em operação posterior, a não incidência prevista deve ser interpretada de forma conjunta com o artigo 445 do RICMS, subatranscrito, que exige não apenas a comprovação da exportação das mercadorias, mas também que estas sejam feitas em 180 dias contados da saída amparada pela não incidência do artigo 7, parágrafo 1º do RICMS. Essa comprovação de que as exportações ocorreram se dá por meio de confirmação, averbação da exportação, DUE, na nota fiscal que destinou as mercadorias à exportação, nos termos da Instrução Normativa da Receita Federal 1702/17, é dever quem deu as saídas amparadas pela não incidência comprovar que esta fazia jus ao benefício. O agente fiscal, em sua minuciosa análise dos documentos juntados na defesa, conclui ser incontroversa a ausência de averbação no prazo de 180 dias das remessas, tendo em vista que a empresa autuada não conseguiu demonstrar que, em relação às notas fiscais apontadas, o retorno se deu no prazo mencionado de 180 dias, bem como as suas alegações de que uma nota fiscal emitida em duplicidade. Deste modo, caberia à recorrente a responsabilidade de provar as operações, ou seja, não comprovou a efetivação da exportação. Assim, a responsabilidade pelo pagamento do imposto é da recorrente, justamente por não cumprir a condição de benefício da isenção para exportação. Eis que não ocorreu exportação e, portanto, não houve transferência de titularidade. Não havendo prova de ocorrência de exportação relativa aos valores objeto da infração, a recorrente não pode auferir o benefício da exoneração do tributo, ficando obrigado ao recolhimento do imposto devido nos termos do artigo 445 do RICMS, não merecendo guarida os argumentos lançados, uma vez que ele não atendeu à legislação, não podendo ser considerada efetivada a exportação relativa aos documentos questionados. Em relação à ilegalidade da atualização do valor base da multa, cabe destacar que é legítimo a imposição à sua atualização no período anterior à lavratura da infração. O termo já foi simulado pelo segredo tribunal, da qual transcrevo do depositário a súmula 13. Tendo em considerações que as alegações da recorrente sobre a indevida incidência do juro diário ao patamar superior à taxa Selic, com fundamento da súmula 10 do segredo tribunal de depositário,
Há de destacar que operações ocorreram no período de fevereiro de 2020 a outubro de 2022, conforme detalhado no demonstrativo auxiliar de apuração. E os cálculos efetuados pelo fisco já se encontram dentro dos patamares estabelecidos com base no taxa Selic. Ao disposto, decido por conhecer o recurso de ofício e o recurso ordinário e ambos negados por provimento. É assim como eu voto, presidente. Agradeço, doutor Carlos Henrique. O processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Só um momento. Pedir para o doutor Carlos fazer o registro do voto. Tá. Está registrado, presidente. Muito bem. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Verificar o quórum de presença. E vou iniciar a votação. Iniciando a votação, recurso ordinário de cooperativos plantadores de cana do Oeste do Estado de São Paulo foi conhecido e não provido. O recurso da Cefaz foi conhecido e não provido. Passar processo do Vidroporto S.A. É um recurso ordinário de minha relatoria e vista do Dr. Eduardo Soares de Mello. Muito bem, esse processo já esteve em pauta recentemente. Apresentar uma breve síntese. É recurso ordinário. São duas acusações fiscais, creditais indevidamente semestre de relativo a entrada de mercadorias para uso e consumo para o estabelecimento. As mercadorias foram consideradas como matéria de uso e consumo porque não são consumidas de forma integral e imediata no processo produtivo e não se integram ao produto final. Creditais indevidamente semestre relativo à entrada de mercadorias para uso e consumo no próprio estabelecimento. As mercadorias não se integram ao produto final, garrafas de vidro, e foram empregadas na elaboração e recondicionamento de formas, moldes e acessórios. A adição de pendência julgou procedimento de auto-infração. Houve apresentação de recurso ordinário, em que foi apresentar as seguintes alegações: insumos de produção do tipo material securitário, direito ao crédito CMS, suspensão do crédito tributário e redução da multa. E, por fim, houve requerimento do cancelamento da inflação, subsidiariamente a redução da multa. No meu voto, eu entendi, no sentido do fisco, que os materiais realmente não podem ser, são considerados de uso e consumo, porque, de fato, não são consumidos de forma integral e imediata no processo produtivo e não integram o produto final. Então, quanto ao médio, eu conheci e neguei provavelmente o recurso ordinário. Quanto à suspensão do crédito tributário, o que eu digo é que o crédito tributário está suspenso até o esgotamento do contexto administrativo nos termos do artigo 151, inciso 3 do CTN. Quanto à redução da multa, a multa foi aplicada nos termos previstos na Lei 6374, então não acolhi a pretensão recorrente. Então, conclusão, conheci e neguei por mim ordinário, houve visto o doutor Eduardo Soares de Mello. Seria só editar meu voto, presidente? Só um momento. Já é possível. Perfeito. Só um segundo. Bem, vou proceder à leitura do meu voto. Pedi vista do processo para melhor manifestar sobre específica questão em discussão.
Em sessão de julgamento realizada nessa colina da Câmara, o ilustre juiz relator, a quem rendo minhas homenagens e adoto o relatório, conheceu e negou provimento ao recurso ordinário, mantendo as acusações fiscais do auto lavrado. Em que pese o bem elaborado voto proferido pelo ilustre juiz relator, discordo da ata vênia de parte dos mesmos pelos motivos aduzidos a seguir. Aí eu transcrevo as acusações fiscais e digo que elas têm respeito ao acreditamento indevido de ICMS nas aquisições de mercadorias destinadas ao uso e consumo do estabelecimento da recorrente, mercadorias não consumidas de forma integral e imediata no processo produtivo e tampouco integradas no produto final, esse é o item 1. E o item 2, acreditamento na aquisição de mercadorias destinadas ao uso e consumo, mercadorias não integradas ao produto final, garrafas de vidro, e utilizadas na elaboração e no recondicionamento de formas, moldes e seus acessórios, esse é o item 2. De acordo com o trabalho fiscal, houve a indevida escrituração de crédito do ICMS em virtude da aquisição de material para uso e consumo, uma vez que os produtos não integrariam o produto final e tampouco seriam consumidos de forma integral e imediata no processo de industrialização. De forma distinta, se desgastariam gradativamente no processo produtivo, sequer se caracterizando como material secundário. Penso, contudo, que os materiais adquiridos pela recorrente configuram produtos intermediários com direito à apropriação dos créditos do ICMS destacados em documento fiscal, dada a imprescindibilidade e o desgaste, consumo direto dos mesmos no processo produtivo, ainda que não componham ou integrem a estrutura físico-química do novo produto a ser comercializado a terceiros. Como se não bastasse, referidos bens são essenciais à atividade econômica da recorrente, são utilizados diretamente na atividade fim da mesma, o que enuncia o acerto do procedimento adotado pela recorrente, consubstanciado no creditamento de ICMS em operacionalização da não cumulatividade tributária. Não se cogita, destarte, do consumo imediato integral dos materiais adquiridos no processo produtivo, sendo assim permitido o desgaste gradativo, e tampouco da integração física ao produto ulteriormente vendidos a terceiros, como condições para o direito ao crédito do ICMS em face de sua aquisição, uma vez que cobra relevo a essencialidade dos aludidos materiais na atividade da empresa. Nesse sentido, conferem direito a crédito do imposto estadual em comento os materiais adquiridos pela recorrente, tendo em vista a imprescindibilidade para a sua atividade e o tempo de desgaste, no caso, vida útil curta. Nesse sentido, depende do laudo técnico, elaborado por um engenheiro responsável, documento 6, anexado à defesa, especificação de cada material contido nos demonstrativos 1 e 2 do presente auto, demonstrando a função específica e a indispensabilidade dos mesmos no processo produtivo, fabricação de embalagens de vidro, sendo certa a utilização direta na industrialização, além do desgaste acelerado, entre dias e poucos meses. Refiro, no caso, aos materiais relacionados à acusação fiscal do item 1 do auto, consistentes em material refratário, moldes e partes e peças em grafite, da seguinte forma: 1. Material refratário, arruela, pino e tubo refratários, e aí, respectivamente, vida útil 3, 4, 6 meses. Moldes, fundido de fundo, fundo de forma, pino de prensagem, plunger, respectivamente, com vida útil de 4, 3 e 3 meses. Partes e peças em grafite, dedo flex, dedo grafite, inserto de grafite, inserto curvo, inserto retangular, inserto triangular e placa grafite, respectivamente, com vida útil de 2 meses, 5 dias e demais bens em 3 meses. Igualmente menciono as mercadorias atinentes à acusação do item 2 do auto e que diz respeito a materiais metálicos, exemplo, aço, ferro fundido e bronze, aplicados na elaboração e no recondicionamento de formas, moldes e seus acessórios. Produzem ou recondicionam correlatos artefatos, cada qual com determinada vida útil, consumo entre dias e alguns meses, da seguinte forma: aço laminado redondo, então vai levar ali ao artefato, que é o acessórios de molde, 6 meses, e aí eu descrevo da mesma forma outros materiais adquiridos, né, com os correspondentes artefatos que foram produzidos ou recondicionados, sempre mencionando que esse desgaste vai se dar entre dias e alguns meses.
O STJ adotou postura quanto ao direito ao crédito do ICMS na aquisição de materiais com desgaste gradativo no processo produtivo, cobrando relevo apenas à essencialidade do mesmo na industrialização do produto, ou seja, na atividade fim da empresa. Eis o julgado. Aí eu transcrevo, se precisar eu leio. Realmente, o consumo imediato integral do material adquirido, produto secundário, no processo produtivo e a integração física ao produto a ser industrializado não interferem no direito ao crédito do imposto estadual em face de sua aquisição, sendo, na realidade, imprescindível a essencialidade de tal material na atividade de industrialização. Nesses termos, chama atenção a postura do STJ. Trago aqui um julgado. Há que se reconhecer a amplitude do conceito de produto secundário, material secundário, com direito ao crédito do ICMS nos moldes da Lei Complementar 87/96, artigo 20, parágrafo 1º, cogitando-se apenas acerca da vinculação dos insumos à atividade fim do estabelecimento. Nesse sentido, e desconsiderando a necessidade da integração do material adquirido ao produto final, assim se pronunciou André Mendes Moreira, palmilhando o posicionamento do STJ. Aí eu cito a doutrina. Daniel Dix Carneiro e Michele Viegas Machado observam o posicionamento firmado pela doutrina e pela jurisprudência, consistente na irrelevância do consumo lento e gradual, não instantâneo ou imediato, do material no processo produtivo, bem como da não importância no fato do mesmo não integrar fisicamente o bem que é produzido. Enfatizam, para que se assegure o direito ao crédito do ICMS, a essencialidade no material adquirido no processo produtivo nos seguintes termos. Então, aí eu cito as palavras dos referidos autores. Ao apreciar o procedimento adotado por contribuinte na aquisição de um material refratário, o STJ sedimentou postura quanto à irrelevância do consumo lento do mesmo no processo produtivo, ainda assim reconhecendo a natureza de produto intermediário com direito ao crédito do imposto estadual. Assim se manifestou o STJ. Trago, então, aí parte do julgado. A essencialidade do material adquirido no processo produtivo e o consumo do mesmo durante a atividade de industrialização, em contraposição ao argumento equivocado da necessidade de consumo imediato integral, além da errônea assertiva de que o bem adquirido seja incorporado fisicamente ao produto industrializado, são as circunstâncias a serem consideradas para a aferição do direito ao crédito do ICMS. Nesse sentido, os tribunais pátrios assim se manifestaram. Então, trago o julgado do STJ, do STF. Aproveito os dizeres da recorrente de que, abre aspas, e aí, no caso, é um julgado da Câmara Superior a que a recorrente faz referência. Resta claro que, diferente dos produtos intermediários cujos créditos foram glosados no auto lavrado, bens de uso e consumo são aqueles que não são essenciais no processo produtivo. E aí cito a doutrina de Eduardo Maneira e Marcos Corrêa Piqueira. Tecidas essas considerações, reconheço a natureza de produtos intermediários os aludidos bens utilizados no processo produtivo da recorrente e, por reconhecer o direito ao crédito do ICMS, entendo pela ilegitimidade das acusações fiscais dos itens 1 e 2 do auto lavrado. Em face do exposto e com a máxima vênia ao voto elaborado pelo ilustre juiz relator, conheço e dou provimento ao recurso ordinário para cancelar a autuação fiscal, tendo em vista a insubsistência das acusações fiscais dos itens 1 e 2 do auto lavrado. É assim como voto, presidente. Agradeço, doutor Eduardo. O processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Encerrada a votação dividida, prevaleceu meu voto. Então, o recurso ordinário de vida por TCA foi conhecido e não provido. Só um momento que eu registro o voto. Muito bem. O processo do Agroindustrial Óleos Verdes Limitada
a em 5052941 será devolvida para a pauta de julgamento. Muito bem, com isso encerramos os processos do dia de hoje. Então, podemos encerrar a sessão de julgamento dessa primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos do Estado de São Paulo, do dia 4 de novembro de 2025. Agradeço a presença de todos e pedir para o Luiz Felipe encerrar a gravação.